Então aqui, né, o trecho que nós vamos rever, né, do nosso conteúdo, vamos revisar, né, sobre as curvas horizontais circulares. Essas são consideradas curvas simples, ou que elas não têm transição. Então existem ainda as curvas horizontais circulares com transição que nós vamos ver posteriormente. Primeiro vamos entender, né, as que são somente curvas horizontais circulares. Então, o que é uma curva circular, né? Vocês estão vendo na imagem aqui atrás, né, nós estamos olhando a planta, né, uma imagem fotografia aérea. Então é a mesma coisa que você enxergasse a via desse jeito, né, numa planta. Então, é basicamente as curvas que o motorista vai fazer ali para a esquerda e para a direita, né? Essas são as curvas horizontais. E esses aqui são os principais elementos de um traçado de uma curva horizontal. Eu pedi bastante para vocês, né, aprenderem e decorarem, se for o caso, né, inicialmente, cada um desses elementos. Ele faz toda a diferença, né, no entendimento de como isso aqui funciona e como que você vai solucionar essas questões e depois projetar essas curvas, né? Então você tem que entender esses elementos. Então, peraí, o que é isso daqui, né? O que está acontecendo, né? Tem uma reta para cá, tem uma outra para cá, tem um arco aqui. Então, o que é tudo isso, tá? Olha, inicialmente, antes de termos a nossa curva, lá nos estudos preliminares, nós temos o traçado inicial. Então, eu tenho uma cidade A em um ponto, uma cidade B em outro ponto, e eu quero interligar essas duas cidades, só que tem todo um relevo entre elas, tem talvez outras cidades ou comunidades que eu precise interconectar aí entre elas duas, né? Então, a minha estrada não vai ser uma linha reta, né? Então, eu vou pegar essa estrada, né? Eu vou seguir a topografia, o relevo, vou passar pelas cidades que há necessidade, né? Ou municípios, enfim, comunidades, e até chegar no meu ponto B. Só que o meu traçado inicial ele não é assim, né? Desse jeito que vocês estão vendo aqui, né? Já ondulado, né? E tudo mais. O meu traçado inicial ele vai ser algo mais parecido com esse azul que eu vou fazer aqui. Então, olha só, eu estou pegando ali, né? Olha só, tá vendo? O traçado que eu tenho, e eu estou tentando fazer o máximo possível, olha só com retas, né? Sem curvas. E aí, depois é que eu vou projetar essas curvas. Então, esse é o meu traçado inicial, olha só. São essas retas aqui. São esses alinhamentos, ó. 1, 2 e assim vai embora. Esse meu alinhamento inicial, eu faço um estaqueamento nele. A estaca 0, aí um tiquezinho, estaca 1, né? Tiquezinho, estaca 2. Olha por onde vem, né? O estaqueamento. Ele vem pelo alinhamento aqui. Eu ainda não projetei minhas curvas, ainda não tenho as curvas calculadas. Então, ele passa aqui por fora. Tá vendo? Então eu tenho que entender isso, eu faço isso aqui inicialmente. E vai embora o meu estaqueamento. Depois eu vou projetar minhas curvas, né? Ó, beleza, então agora eu vou projetar a curva aqui, ó, entre esses dois elementos daqui para cá. Quando eu projetar esse meu alinhamento, o meu estaqueamento muda, ele não vai estar mais passando pelo alinhamento que eu tinha antes. O meu estaqueamento agora ele vai vir, olha só, pela curva. Então eu tenho uma alteração do meu estaqueamento. Uma alteração nessa primeira curva vai levar a alteração para todas as demais. Óbvio, porque quando você tem as duas retas, a curva aqui, esse comprimento, né, ó, daqui para cá e daqui para cá, não é igual a esse comprimento em curva, né? Então você tem uma alteração, né, do seu estaqueamento. Então para cada curva que você calcula, você vai ter essa alteração. Tranquilo? Então, só para a gente identificar isso daqui. O que é isso daqui? Ó? Isso aqui é uma curva. Então vocês viram ali no exemplo anterior que eu acabei de mostrar, que no alinhamento inicial você tem diversos, né? O traçado você tem um para cá, outro para lá e continua. Esse aqui é só um. Então vamos enxergar e entender um desses alinhamentos. Primeiro vamos identificar os pontos notáveis. Os pontos notáveis aí são os mais importantes para a locação da estrada em campo, né? Então, onde vai começar e terminar a minha curva? Eu preciso saber disso, eu preciso passar essa informação para o topógrafo e o topógrafo vai identificar isso em campo, né? Para o engenheiro lá começar a traçar e construir a via. Esses pontos notáveis são o PC, o PI e o PT. O que é cada um deles, né? Vamos relembrar. O PC é o ponto de curva. O que é isso, né? O PC ele representa só um ponto, tá, gente? Então ele é exatamente, tá vendo essa bolinha? Ele é exatamente essa bolinha aqui, ó. Ele é esse ponto e nada mais. Então esse ponto de curva, né, que é o PC, ele representa esse ponto. O que é esse ponto? É o ponto onde você está saindo, ó. Esse trecho aqui, ó, ele é uma reta, é um trecho reto. E você está saindo do trecho reto, ó, para ir para o trecho em curva. Então o que é o PC? É o ponto de mudança da reta para a curva, né? Ó, ponto de curva. Está saindo da reta para a curva. Depois, nós temos o PI aqui em cima. Então, você vê que tem duas retas aqui se cruzando, né? E o que é isso que está acontecendo?
O PI, pessoal, eu vou logo falar que é o ponto de inflexão. A inflexão é a alteração aí de direção que está ocorrendo, né? Olha, antes a minha estrada estava indo naquela direção, né? Agora eu tenho um outro alinhamento que está apontando para essa direção. E aí você tem esse ângulo de deflexão aqui, que é chamado de ângulo central. Nós vimos na aula passada que por uma relação de triângulos, né, ele aparece exatamente aqui dentro. Então esse ângulo aqui de fora, né, é o mesmo aqui de dentro. Esse é o nosso ângulo central. Esse ponto, tá? Primeiro, o ponto de inflexão é só esse ponto. Aqui, ó. Que ponto é esse? É o ponto que demarca a mudança de direção, né? Inflexão aqui, porque vocês tinham uma direção e agora você está indo em outra direção. Quem é o PT? O PT é o ponto de tangente. Ele é o contrário do ponto de curva. Então, ó, você tinha o seu alinhamento aqui em curva, né? O traçado em curva. E nesse ponto, exatamente nesse ponto, você tem a mudança da curva para a reta. Um trecho em reta. Um trecho que volta a ser reto. Então, essa é a diferença aí de cada um desses pontos notáveis. Só que aqui nós temos diversos outros elementos. Então, aqui, identificado como T. T porque a gente chama de tangente. Então, por que a gente chama de tangente? Pessoal, essa reta que nós temos aqui, ó, passando para cá, ela tangencia esse arco de circunferência. Então, esse trecho aqui, essa reta, nós chamamos ela de tangente. E esse pedaço aqui, ó, a distância entre o PC e o PI, essa distância entre esses dois pontos, nós chamamos de tangente. Então, olha só, a tangente ela não é um ponto como o PC, o PI e o PT. Ela é a distância entre esses dois pontos. Ela representa essa distância. Essa tangente, ela se repete para cá, para esse outro lado. Por que ela se repete? Por que ela é igual? Ela nunca vai ser diferente. Questões matemáticas? Olha só, se eu pegar aqui isso que nós estamos vendo e tentar reproduzir de uma outra forma, eu posso enxergar aqui uma circunferência. Pô, ficou bacana a circunferência. Aí eu tenho uma reta aqui, ó, pra cá. O que essa reta tá fazendo? Ela tá tangenciando, ela só tá tocando essa circunferência em um único ponto. Ela é tangente a essa circunferência. E eu tenho uma outra reta pra cá, ó. E o que essa outra reta está fazendo? Essa reta aqui também é tangente a essa circunferência. Então, só está tocando em um ponto nela. E é exatamente isso que nós estamos vendo lá, só que a gente não enxerga a circunferência inteira, porque isso aqui não me interessa. Só o que me interessa é esse arco de circunferência aqui de cima. Então esse arco de circunferência, olha só, ele é tangente às duas retas que nós temos. Então isso que nós estamos vendo aqui, ó, se esse arco de circunferência ele é tangente às duas retas, é impossível esse trecho aqui, ó, essa distância entre PC e PI, ser diferente desse PI até PT. Esse meu T aqui, ó, essa tangente, a distância desse ponto para cá e desse ponto para cá, sempre será igual. O que mais que nós temos aqui? Nós temos o D. Então o D, ele representa o desenvolvimento da curva, tá? Então vocês veem que tem uma setinha aqui, né? O D, ele é a distância, olha só. Ele não é ponto, né? Olha, é distância entre o PC, que é o ponto de curva, e o PT, que é o ponto de tangente. Ele vai representar, olha só, tudo isso daqui, todo esse desenvolvimento da curva, né? Então todo o trecho em arco aqui, né, de circunferência, todo o trecho em curva, será chamado de D, desenvolvimento da curva. O que mais nós temos aqui é o R, que é o raio, né, da nossa curva. Então esse meu arco aqui ele tem um raio, né, e ele vai ser determinado por aqui. E esse O aqui que ele é estabelecido como origem. Tá? O que mais que nós temos aqui de importante a ser notado, né? Olha, quando eu for calcular esses pontos aqui, porque o que eu preciso saber? Eu preciso disso e disso. Principalmente porque eu preciso locar o início da minha curva e o final da minha curva. Qual é a outra coisa que é muito importante eu saber? Não está especificado aqui para vocês, tá? Mas é o G, que é o grau da curva. Então, quem é o grau da curva, né? O grau da curva, pessoal, ele vai ser um ângulo, tá? Que ângulo é esse? É um ângulo que ele sai aqui da origem e ele bate no seu arco de circunferência. E ele representa essa deflexão aqui, ó, que eu vou chamar aqui de G, ó, né? Que é o meu grau da curva. Ele vai representar uma distância entre o PC e esse ponto aqui qualquer, tá? De 20 metros. E nós já vimos que isso daqui... Por que 20? Por que exatamente 20 metros? Porque 20 metros é a distância que representa uma estaca que nós utilizamos aqui em estradas, tá? Então, uma estaca é uma unidade, né, que nós vamos utilizar, que é equivalente a 20 metros. Então, o meu grau da curva ele vai representar 20 metros aqui. Então, qual é o grau da curva? Não sei, vou ter que calcular. E ele vai se repetir inúmeras vezes, ó. Você vai adicionando, cada vez que você adiciona um grau da curva, você adiciona também aqui no seu trecho em curva mais 20 metros. Para que eu preciso disso? Para alocar essa curva em campo.
Não adianta você dar só o início e o final. Você precisa, obviamente, do início e do final, mas você precisa dos trechos intermediários, né, para fazer a locação dessa curva em campo. Então, olha só. Quem são aqui nossos elementos? Nós vimos que será definido pelo traçado o ângulo central. Por que ele está falando definido pelo traçado? Ora, meu traçado inicial ele tinha essa cara aqui. Então, se eu quero saber o meu ângulo central, eu vou lá no AutoCAD ou Topográfico, enfim, qualquer software que você esteja utilizando, né, para projetar. E aí você vai pedir a distância angular, né, entre essas duas retas. Daqui para aqui, deflexão é essa aqui, ó. Aí quando você descobrir, você vai descobrir só C. A próxima curva, qual é? Ó, tá aqui, ó. Você pede o ângulo, a deflexão que tem aqui. Aí você vai ter esse AC. Aí você vai sempre medindo, literalmente. Você pede do programa lá e você vai descobrir. Então, ó, definido pelo traçado. Então você tem, ó, você consegue medir essa deflexão do AC. E ao medir, você vai ter esse valor, né, já encontrado. Então, beleza. Um problema menos, né? Já sabemos o AC. O PI é o ponto de inflexão. Eu também consigo definir ele pelo traçado. Então, olha só, quando eu mostrei lá o traçado para vocês, né? Aqui foi embora. Eu falei, olha, aqui é a estaca 0, né? Ó, lá no início. Então, se ali é a estaca 0, quem vai ser o meu PI? Ora, o PI, o ponto de inflexão, vocês têm que lembrar que estaca é acumulativo. Sempre as estacas serão acumulativas. Então, numa estrada, a estaca desse ponto aqui, ela será maior do que a desse ponto, e assim por diante, óbvio, porque vai acumulando, né, o estaqueamento. O PI, ele está bem aqui, e o PI, ele é dado em estacas, tá? Esse ponto aqui, né, localizado, que é o PI, ele é dado em estacas. Então, como que eu vou descobrir meu PI? Se eu tirar a distância, olha só, do início do meu alinhamento até o PI, essa distância toda aqui, ó, em estacas, né, no caso, eu vou descobrir exatamente quem é o meu PI. Então, por isso que ele é definido pelo traçado. Ah, mas aí como é que tu vou descobrir o próximo? Porque quando a gente calcula a curva, né, o PI não muda? Muda. Então, essa regra que eu estou mostrando para vocês, ó, tirar a distância direto aqui, ela só vale para o primeiro PI, o PI da primeira curva. Deixar isso claro, só vai valer para a primeira curva. Para as próximas curvas, o que é que eu tenho que fazer? Bom, aí eu já tenho a minha curva calculada, eu já tenho o estaqueamento dessa minha curva, eu vou saber qual é a estaca do final dela, e aí eu vou adicionar esse trecho para descobrir qual que é o meu PI 2 aqui, o PI aqui da segunda curva, e assim por diante. Maravilha. Até então, tá tranquilo porque minhas informações são definidas pelo traçado. O próximo item aqui, o raio. Aí ele fala estipulado. Como assim estipulado? Bom, nós temos normas, tá? E no caso de estradas, quem define as nossas regras aqui, né, quem define as regras do jogo é o DNIT. A gente sabe que essas regras são definidas puxadas da ASTO, né? Então eles usam os padrões aí de normas e regras todas da ASTO, né? E utilizamos isso. Maravilha. Então o DNIT ele estabelece categorias de rodovias, né? Então a gente viu, né? Olha, vias arteriais, coletoras e assim por diante. E para cada categoria você tem velocidades diferentes. Além das categorias, né? Nós temos as classes. Olha, minha via pode ser uma via arterial, mas qual é a classe dessa rodovia? Ela é classe 1, 2, 3? Então, dependendo da classe, eu vou ter certas inclinações e certas velocidades a serem permitidas. E, juntamente com isso, nós temos também raio. Então, o DNIT lá nessa tabela, ele vai te dar qual é o raio mínimo, por exemplo, a ser utilizado. Para uma rodovia classe 2, será de 300 metros, por exemplo, mínimo. Então, isso é um exemplo, né? Eu não sei, estou chutando aqui na minha cabeça, tá? Depois eu posso passar essa tabela para vocês e a gente dá uma olhada. Mas o que isso quer dizer, né? Olha, eu não vou poder usar um raio menor do que 300, porque isso vai afetar a segurança, né? Quando a gente for falar de superelevação, a gente vai ver que na curva, né, existe uma força a mais, uma força centrífuga atuando no seu veículo, né? Então essa força a mais, ela pode, se você não consegue utilizar o raio mínimo, ela pode ser ainda maior. Então isso já vai diminuir a segurança da estrada. E o raio máximo, ele é estabelecido? Não. O que determina o raio máximo em uma rodovia? Aí, pessoal, é com o engenheiro. Porque quando você altera o raio, você tem uma modificação grande no traçado da via. Então, olha só, vamos considerar aqui um raio qualquer na sua via. Aí ele está aqui. Aqui você pode ter construções, pode ter diversas coisas, né, que você não quer desapropriar nem nada. Se você faz um raio maior, você pode estar passando por cima dessas construções, porque quanto maior o raio, olha só, tá vendo como muda o alinhamento? Se o raio é menor, o que acontece? É isso daqui. Então, o seu raio, ele muda o seu alinhamento. E não só isso, quanto maior o raio, mais caro é o seu projeto. Tá? É muito mais difícil você executar uma curva do que uma reta.
Então, quanto maior o raio, né, mais caro será o seu projeto. Olha, quanto maior o raio, também vai ser maior o conforto para o motorista, né? Então, você tem que balancear como engenheiro, né, qual será o raio ideal a ser utilizado. Então, você vai partir de um padrão, por isso que ele é estipulado. Você vai partir de um valor mínimo, né? E de acordo com as informações que você tem de topografia, né? Dependendo do relevo do terreno, categoria da via, a classe da via, aí você vai estipular ali, como engenheiro, qual é o melhor raio para aquela situação. Depois, né? Agora nós temos que calcular. Então, o que é que nós vamos calcular? Todo o resto, né? Que não é encontrado diretamente no traçado e nem que é estipulado. Então, nós temos aqui o PC, o PT, que são os principais, é o que nós mais queremos, né? Juntamente com o grau da curva. Esses são os 3 pontos que nós queremos. Esses 2 do meio aqui, ó, a tangente e o desenvolvimento, a gente calcula ele para poder descobrir os outros, tá? Porque sem eles a gente não consegue encontrar. Por exemplo, sem a tangente aqui a gente não consegue encontrar PC e sem o desenvolvimento a gente não consegue encontrar PT. O que isso quer dizer, né? Ora, o PI ele não é encontrado diretamente. Então, olha só, se eu sei que a tangente é a distância de PC até PI, né? Tá aqui, ó, é isso. Pô, se eu pegar o meu valor de PI, que eu fui lá no traçado e eu medi, eu encontrei, medindo ele. Se eu pegar esse valor e subtrair essa distância aqui, ó, que é a tangente, eu não vou encontrar meu PC? Vou. Então, você pode, olha só, como é fácil, né? Definir aqui, o PC vai ser quem? PI menos T. Só isso. Ah, peraí, mas é a primeira curva, né? Então é sempre importante estar você registrado. Isso aqui é o PC1 do PI1, T1, né? Ponto de curva da curva 1, ponto de inflexão da curva 1 e a tangente da curva 1. É isso. Ah, então peraí. Então quer dizer que se eu fizer PI mais T, eu encontro o PT. Não, você não pode, olha só. Lembra que a gente comentou que eu não posso fazer isso daqui, ó, vir por fora. O meu estaqueamento, depois que eu calculo a curva, ele muda, ele vem para cá para dentro. Ele passa pelo desenvolvimento. Então, para encontrar PT, como é que é? Eu tenho que pegar o meu resultado de PC que eu encontrei e fazer o quê? Somar o D. Então, o PT será igual a PC mais D. É isso. E aí eu chego no PT. Maravilha. Então, olha, já sei que eu preciso encontrar esses 2 camaradas para poder saber esses outros 2 aí, né? E o grau da curva, tá? Ele é juntamente com esse. Eu preciso, né, também... eu posso utilizar o D para encontrar o grau da curva ou o raio, tá? Depois a gente vai ver daqui a pouco. E aí, como que eu vou encontrar isso, né? Ora, nós temos aqui as equações. Não precisamos mais, a esse ponto, né, ficar definindo como funciona ou não uma equação. Então, né, na aula passada eu só mostrei para vocês, né, como que nós chegamos aqui nessa equação de uma forma muito rápida, né? Pô, olha só, eu mostrei aqui, né, que a gente divide, ó. Então a gente tinha essa pipa e antes, olha, eu parti ela no meio. Quando eu dividi ela aqui no meio, o meu ângulo aqui, ele foi cortado ao meio, né? Então ficou AC sobre 2. Cortei ele no meio. E aí, quem que eu quero encontrar? Eu quero encontrar, nesse caso aqui, a tangente. Porque o ângulo central, eu consigo ele medindo. O raio, eu tenho ele estipulado. Então, com essas 2 informações, né, da tangente e do raio, eu consigo, através da tangente, né, no caso aqui, encontrar a minha tangente, que é o trecho de reta aqui em cima que eu quero, a distância, né? Então, olha só, como que isso aqui foi feito, né? A tangente, nós fizemos rapidinho, deixa eu só mostrar para vocês, né? A tangente de AC sobre 2 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser aqui cateto oposto sobre hipotenusa. E aí, quem que eu quero encontrar é o T, eu isolei ele, né? E tá aqui como ficou a equação, tá? Então, essa aqui é a equação para encontrar o T. Maravilha. Aqui embaixo nós temos o desenvolvimento. Para encontrar o desenvolvimento, né, aí nós já temos aqui πRAC sobre 180 ou, né, uma outra equação. Essa equação eu mostrei para vocês, né, que ela sai lá da circunferência, né? Olha, qual é o perímetro da circunferência? Ah, ele é 2πr. Pô, mas eu não quero o perímetro inteiro, né? Eu tô olhando aqui só um pedaço, ó. Eu só quero esse pedaço que ele representa AC aqui, ó. Então eu só quero... Como é que eu faço para encontrar só esse pedaço aqui, né, da pizza inteira aqui, né? Eu não quero o perímetro inteiro, só quero esse pedaço. E aí nós fizemos uma relação, né, que 360 é igual a 2π, né? Através dessa relação, né, nós chegamos aqui que o D, que é o desenvolvimento, que é esse pedacinho aqui, né, ele vai ser πRAC sobre 180. Isso utilizando o ângulo em graus. Se nós utilizarmos o ângulo em radianos, isso muda. Por que que muda? Porque se você quer transformar um ângulo qualquer, tá aqui, esse é um x graus, tá em graus. Se eu quero transformar ele para radianos, como é que eu faço? Eu pego x graus, eu multiplico ele por π e divido ele por 180. E aí, eu fazendo isso daqui, eu transformo esse x que estava em graus para rad. E aí, se vocês olharem essa equação aqui, ó, o que é que tem aqui?
π sobre 180 e o meu ângulo em graus está bem aqui. Então eu estou transformando isso para rad. Por que eu transformo para rad? Ora, o meu d, o desenvolvimento, ele é em metros. Ele é uma distância. E a unidade radianos, ela é adimensional, né? Ela é metros por metro, né? Mas ela é adimensional. Então, o que me sobra aqui é a unidade do raio, que está em metros, e o meu resultado final, né, será em metros. Beleza, eu acho que até aqui tá tranquilo. O que muda agora, né? Olha só, tá aqui o grau da curva, que eu mostrei para vocês. Olha só, o que é o grau da curva, né? Então, se vocês olharem, ele é exatamente a equação do desenvolvimento, só que eu não quero o desenvolvimento inteiro. Eu quero o quê? 20 metros. Por que 20 metros? Porque é uma estaca. Então eu quero bem aqui 20 metros. Se eu quero só 20 metros, olha só, eu já sei, ó, eu vou substituir D, que é tudo, por 20. E agora aqui não é mais AC que eu quero exatamente descobrir o grau da curva. Ó. Então, o AC eu sei, o grau da curva não. Então eu quero saber isso daqui. O raio não muda, né? Então eu só faço isolar, ó, fica 20 e o raio vai para lá, 20, né? Então isso daqui vai dar o grau da minha curva. Esse resultado do grau da curva, nessa equação aqui, vai dar em rad, tá? Se você quiser encontrar o grau da curva em graus, tá? Aí tem que ser nessa outra equação aqui de cima. E essa última relação, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, né? Para deixar tudo mais claro, só para deixar registrado aqui no material de vocês, né? Que o PC vai ser igual a PI menos T, né? Tá aqui, ó, né? Você subtrai esse trecho e você encontra o PC. E o PT vai ser quem? PC mais D. Então você pega o PC que acabou de descobrir, ó, e soma o D. Aí você chega no PT. Maravilha, sem problemas. Agora, né, nós podemos aí resolver o nosso exercício. Inscreva-se para ajudar o canal a crescer e continuar recebendo conteúdo de qualidade. Se puder, também dê like e compartilhe.